Fala aí, pessoal, tudo bem? Estamos dando início a mais um Zero Dúvida na Carreira e você é o nosso convidado especial. Sabemos que os jovens têm uma grande dificuldade para escolher a sua profissão, mas criamos esse programa para poder te ajudar e nós vamos te ajudar. Se você faz parte da família ZD, sinta-se à vontade e se está chegando agora, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Curta, compartilhe e comente esse vídeo com muitas pessoas. O nosso programa está apenas começando, então roda a vinheta. A sua trajetória começou bem antes de 1998 e ela nunca parou de buscar conhecimento para tornar a educação ainda mais eficiente. Então vamos dar as boas-vindas a ela, Carla Jesus. Seja muito bem-vinda, Carla. Obrigada pelo convite. Estou muito contente de estar aqui para poder falar um pouquinho sobre educação, que essa é a minha praia. Que bom. Olha, Carla, eu quero que você comece o nosso programa falando o porquê da psicopedagogia, aonde que nasceu essa vontade de buscar conhecimento para poder ajudar a outras pessoas, principalmente a muitas famílias. Bom, quando eu iniciei minha carreira como educadora, eu comecei como professora em sala de aula e lá foram acontecendo as necessidades. Então, ora aparecia um aluno com autismo, ora aparecia algum aluno com visão reduzida. Então, eu precisei buscar uma especialização para poder amparar essa galera que estava chegando em sala de aula e poder realizar a inclusão da melhor maneira possível. E após realizar a pós-graduação em psicopedagogia, porque a minha graduação é em pedagogia, fiz bacharel, anos depois eu fiz a licenciatura, mas eu já tinha licenciatura como normalista na época, nos anos 90, no final dos anos 90 eu era normalista. E aí eu comecei a buscar essa parte mais clínica. Foi quando eu comecei a me perguntar, na hora das atividades escolares, na hora de realizar as atividades individualizadas ali nos grupos, eles em grupos, porém um olhar especializado para cada um no seu próprio desenvolvimento. E aí eu comecei a criar essas investigações e eu comecei a buscar literaturas que me mostravam que a psicopedagogia respondia a essa minha investigação que eu fazia em sala de aula. E aí foi uma paixão, E aí eu comecei a buscar autores, literaturas, especializações, oficinas, cursos, pós-graduação nessa área. E um belo dia, eu e uma amiga resolvemos fazer o núcleo, que é onde a gente trabalha hoje em dia. Hoje a gente também já trabalha com psicologia dentro do núcleo. Temos a Patrícia Lopes, que é a psicóloga responsável. Então, juntas, nós fazemos um trabalho multidisciplinar, E é esse trabalho que eu tenho me dedicado e estou muito feliz, em poder participar um pouquinho da vida, das crianças, das famílias. Hoje eu não atendo somente crianças, eu atendo também adolescentes, pessoas adultas que procuram e dizem: Carla, eu estou na faculdade, mas na hora de fazer a minha monografia, de fazer o meu artigo científico, eu tenho muita fuga mental, eu estou lendo, eu tenho que reler 2, 3 vezes o mesmo parágrafo, eu tenho essa questão, como que você pode me ajudar? É a psicopedagogia que vai ajudar? E a resposta é sim. É importante o trabalho psicopedagógico para que essa pessoa tenha mais atenção, mais foco na hora de suas pesquisas, e eu tenho percebido resultados positivos nesse sentido. Como que foi o processo em estágio? Começou estudando tudo direitinho? Quantos anos de estágio? As fases de estágio? Nossa, como eu fiz estágio na minha vida. Mas foram bons. Foram ótimos, Fiz um
um livrão, né? Como se fosse um release com todas as minhas pesquisas, com aquilo que eu trabalho, com a minha formação, com o meu currículo, e fui batendo de porta em porta e apresentando. Inclusive, no ano de 2006, eu fiz um projeto numa escola na Tijuca que foi muito inusitado. Foi quando eu estava fazendo uma formação acadêmica e nesse curso, a professora do curso tinha uma escola. E aí, quando eu me apresentei e falei da maneira como eu trabalhava, eu já estava fazendo alguns atendimentos em casa, porque eu dava aula particular e na minha casa eu fazia um atendimento diferenciado, onde eu usava todas as partes da casa. A gente ia para o computador, a gente sentava no chão, a gente ia para o sofá e a criança ia ficando mais solta, né? E a gente ia interagindo com o ambiente para poder a aprendizagem acontecer. Então não era algo muito engessado, era algo que ia acontecendo conforme a gente ia verificando os objetos e o mundo ao nosso redor, o espaço ao nosso redor. Então, dessa maneira, eu contei para essa professora, ela me contratou e a gente fez um projeto sobre ecopedagogia na escola dela, e aí a gente trazia várias questões sobre a educação planetária, né? E foi bem bacana. Ou existe um certo período para que ela possa iniciar um estágio? Isso aí vai depender do curso que a pessoa está fazendo, o indivíduo. Tem cursos que exigem carga horária de 1000 horas de estágio, tem curso que exige uma carga horária pequena. Aí vai depender se aquele curso é de especialização, se é de pós-graduação, se é um curso de graduação. Então, toda a filosofia do estágio depende do curso que a pessoa está fazendo. Ela tem que verificar, né, na parte acadêmica o que é exigido para poder fazer. Agora, eu já atendi várias pessoas que fizeram a psicopedagogia onde não era exigido o estágio, mas a própria pessoa procurou o núcleo, né, falando, olha, a minha graduação, a minha pós-graduação não exige o estágio, gostaria muito de estagiar para poder ter a vivência, para poder verificar, principalmente em psicopedagogia, onde a gente precisa ter um olhar muito macro, a gente precisa verificar a pessoa tanto emocionalmente, como aquela pessoa se relaciona emocionalmente com a aprendizagem, quanto cognitivamente, em que estágio do desenvolvimento aquela pessoa está, o que aquela pessoa já consegue fazer, se teve atraso de linguagem ou não, se teve atraso na sua alfabetização. Então, são vários aspectos que precisam ser verificados. E aí, por conta da minha especialização em grafologia, eu verifico muitas questões através mesmo da própria letra da criança na hora de escrever. Eu tive a oportunidade em sala de aula de ver muitos cadernos. E quando eu vi o caderno e a escrita e a letra da criança, principalmente algumas letras em específico, eu comecei a pensar naquele trabalho investigativo que é a psicopedagogia. Caramba, as pessoas que fazem esse tipo de traço de F apresentam descalculia. É característico. Sim. São algumas coisas, assim, é uma regra, né? Digamos, é desse jeito, apresenta tais formas a pessoa que tem aquela situação. Olha, eu posso dizer que eu sempre verifiquei isso. Então, corrigindo o caderno, vendo livros das crianças, olhando as letras, os números, né, o grafema, a gente consegue identificar, às vezes, na força que a criança faz no caderno para escrever, no movimento da letra, que ela tem um determinado tipo de dificuldade que é idêntico ao outro amigo, outro indivíduo que também tem aquele mesmo tipo de traço de letra. Eu vi isso acontecer e eu penso muito como isso é pontual, né? Inclusive, né, conversando com algumas pessoas com especialização em fonoaudiologia, eles me disseram a mesma coisa, eu também vejo. E letras em específicas, tipo o F, nossa, quem faz esse F aqui geralmente tem esse tipo de dificuldade. Sim, e tem.
E o trabalho, assim, como que é a união da pedagogia com a psicopedagogia? Tem alguma ordem? Ah, eu sou pedagogo, aí eu vou fazer a psicologia, ou sou psicólogo, aí vou fazer a pedagogia. Como é essa união? Em que momento dá para se unir esses dois âmbitos? Tá. Então, o que acontece? A psicopedagogia, ela é uma ciência que estuda o ser cognoscente. Quem é o ser cognoscente? É aquele indivíduo que sente, pensa e faz. Então, esse é o alvo da pesquisa. Então, dentro da psicologia, ela vai trabalhar a psique, o comportamento, né? E a pedagogia vai trabalhar o conteúdo escolar, a aprendizagem específica, né? O conhecimento que a pessoa tem do trato social, por exemplo. Se aquela pessoa, a pedagogia vai verificar as faixas de idade, né? Será que eu estou aprendendo e me desenvolvendo igual aos indivíduos da minha faixa de idade? E é exatamente por isso que nas escolas tem saberes divididos em faixas de idade, porque existem as competências. Então, se um indivíduo tem 8 anos de idade, ele está maturado para quê? Para aprender a ler e escrever, para poder criar hipóteses ainda muito concreta, né? Que a gente chama de operatório concreto. Ele ainda precisa vivenciar, né? Experiências, fazendo as experiências. E é por isso que a pedagogia tem um laboratório, né? Uma gama muito grande de material didático para poder fazer essa fomentação, essa investigação. E a psicopedagogia, ela é uma interface, né? Ela está entre a área clínica, né? A área da psicologia e a área da pedagogia. Hoje em dia seria muito importante se a psicopedagogia fosse realmente considerada também área clínica, porque os planos de saúde poderiam amparar muitas famílias que não têm como arcar com as sessões psicopedagógicas, principalmente indivíduos que são muito agravados porque possuem o espectro autista, com comorbidades como deficiência intelectual, por exemplo. Então, eles são muito comprometidos na escola. As escolas têm muita dificuldade em lidar com esse tipo de criança que tem esse tipo de dificuldade, que tem esse tipo de características. E as escolas perguntam mesmo, mandam mensagens pra gente lá no núcleo: olha, eu tenho um aluno que ele é muito inquieto, ele não senta, ele não quer fazer as atividades, ele não gosta de folha dirigida, ele não gosta de caderno. Como é que a gente vai fazer para ensiná-lo? Como que a gente vai fazer para incluí-lo? E aí, geralmente, é um cenário assim, é uma professora, aí eles colocam uma auxiliar para essa professora. Geralmente, essa pessoa não tem formação específica, tá? Porque a lei, e aí a gente cai na questão da lei, não é clara quando diz que tem que ter uma pessoa para auxiliar essa professora. Essa auxiliar pode ser uma pessoa com uma formação básica, com ensino médio, não necessariamente uma especialista. Do que a pessoa com dificuldade, com necessidade educativa especial, precisa de uma especialista, né, para poder dar um upgrade aí na formação, né, dessa criança. E aí o cenário fica: a criança fica na sala de aula, transitando bastante, inquieta, e chama a atenção dos amigos, a professora precisa atender as necessidades de todos os alunos e muitas das vezes o trabalho de inclusão não acontece. E se tivesse uma pessoa com uma formação em sala de aula, se esse agente de educação fosse uma psicopedagoga, por exemplo, tivesse essa formação em específico, eu vejo muita coisa interessante que poderia estar acontecendo. E assim, Carla, eu queria que você me explicasse sobre como que a faculdade te ajudou para você poder desenvolver competências e habilidades de ensino. Você havia citado algum tempinho atrás sobre trabalhar com crianças dentro de casa. A faculdade te auxiliou nisso? Então, hoje em dia eu verifico um déficit muito grande da formação, né, de nível superior nacional. Inclusive vi algumas pesquisas na internet falando a respeito de quão defasado está o ensino superior no nosso país, infelizmente.
E o que eu vejo, né, é que as pessoas têm muita dificuldade em serem estudantes, né? A psicopedagogia me ajudou a ser estudante. E o que é ser estudante? É diferente de ser o aluno. É de aquela ir pessoa lá. que não entra na sala, ouve o professor falando, sai e acabou, bateu um ponto, né? Sim, ou fazedor de tarefa. Tem tarefa para fazer, tem tarefa para entregar, faz e entrega. Não há uma curiosidade em investigar, em estudar exatamente, né, sobre aquele assunto. Então, acho que para começo de conversa, há uma necessidade muito grande de reaprender a ser estudante, de ser não só aluno e aluna, mas também estudante. Aprender a ser estudante, isso é muito importante. E isso a psicopedagogia trouxe muito visível para mim, uma necessidade de ser estudante e de aprender o tempo todo. Entendi. E Carla, antes da gente passar para outra fase do nosso programa, eu queria que você explicasse para o pessoal de casa, eu acho que é algo muito importante. E eu acredito que é por falta de pesquisa e de sermos estudantes realmente no nosso dia a dia, como que são os termos? Igual, por exemplo, eu quero falar que a Carla trabalha com crianças especiais. É um termo errado? Qual é o melhor termo para se utilizar para que a gente possa falar sobre as pessoas ou conversar com outras pessoas sobre o assunto? Então, na lei, né, de diretrizes e bases da educação, o termo utilizado é educação especial, sim, né? E a educação especial, ela acontece com pessoas que têm déficit e também com pessoas que têm altas habilidades de superdotação. Então, isso tudo está dentro da esfera da educação especial. Agora, é sempre importante a pessoa vir na frente. Então, PCD, pessoas, né, com deficiência, você coloca a pessoa na frente. Então, isso é muito importante. Eu acho que é uma terminologia importante que a gente tem utilizado e eu gosto de colocar dessa maneira. Entendi. Então, você de casa já aprendeu PCD, correto? Pessoa com deficiência. Então, que a gente possa aprender ainda mais. Carla, vamos agora ao momento especial do nosso programa, que nós temos algumas fotos que eu quero que você diga pra gente qual é a importância dessa foto na sua vida, na sua trajetória, beleza? Então vamos acompanhar aqui no nosso telão. Diga pra mim quem é e qual a importância, Carla. Gente, essa foto, Marcelo, que lindo, maravilhoso. Essa foto representa tudo de educação especial pra mim, porque o Marcelo, ele é o meu primo, então eu vi nascer, eu tive a notícia que ele seria uma pessoa, né, especial, que ele tinha síndrome de Down, e aí ele pequenininho e foi se desenvolvendo e eu fui acompanhando de perto o desenvolvimento dele. E eu acho que ele me ajudou muito na minha trajetória com educação especial. A gente ia às festas, né, da PAI, eu ia às festas da escola que tinha turma especial para vê-lo se apresentar, dançar. E eu ficava muito maravilhada com tudo aquilo. E ele é uma pessoa incrível, eu adoro essa foto. E assim, você conseguiu ajudá-lo também no desenvolvimento? Olha, eu acho que o Marcelo me ajudou mais, hein? Sério? Ali, com certeza! E a gente participou junto de um projeto muito lindo que teve lá no Lar Amor Puro, que é um núcleo que trabalha com pessoas especiais, tanto com síndrome de Down, como DI ou outras questões, e eu tive a felicidade de aprender muito com essas pessoas. Nossa, eu saía de lá pensando, sério que eu vim ensinar? Duvido, eu vim aprender. Carla, eu vi que você usou um termo aí, a gente falou no início sobre PCD, pessoa com deficiência, e agora o DI, que termo é esse? E o que ele significa? DI é deficiência intelectual. Então, são pessoas que têm um pensar ou abaixo daquilo que é esperado para a faixa de idade dela ou uma idade estacionada, que era o público-alvo de lá do projeto. Ah, tá, show. Vamos à próxima foto. Então, quem são, Carla? Essas são minhas fofas, né? São minhas sócias, minhas companheiras de jornada lá no núcleo, na FEP. É a fonoaudióloga Luciana Pérez, né? A Patrícia Lopes, que é a psicóloga, e a gente é um trio. E aí a gente trabalha, a nossa equipe multidisciplinar.
Eu imagino. Carla, me traz, assim, um conhecimento maior agora. Toda psicopedagoga, ela precisa ter uma gama de pessoas também envolvidas em outras áreas para que ela possa atuar da melhor forma possível, com maior amplitude dentro do consultório. Como que funciona essa amplitude de profissionais junto com a psicopedagogia? Sim, hoje, para que você faça um trabalho tanto com pessoas com autismo, pessoas com DI, é sempre pesquisado, né? Foi comprovado que a equipe multidisciplinar é muito importante. Então a gente também, não só a gente como psicologia, com fonoaudiologia, eu com a psicopedagogia, né? Porque eu sou pedagoga, eu sou especialista em educação, em inclusão, a gente também tem a medicina, né? O médico psiquiatra, o médico neurologista. Então, tudo isso forma a equipe multidisciplinar. Hoje em dia, um diagnóstico só sai após a equipe multidisciplinar verificar cada um na sua esfera, né? As questões que precisam serem desenvolvidas, para a gente poder ajudar no máximo a evolução do indivíduo. Próxima foto. Isso foi uma tarde maravilhosa que a gente fez falando sobre educação emocional na escola, falando sobre aprendizagem significativa, e são professoras, são pedagogas, e nesse dia a gente só aprendeu todo mundo junto, foi muito legal. E esse é um lugar em específico onde eu aprendi muito como educadora. Foi uma escola muito importante na minha vida e nessa escola eu tive a oportunidade de trabalhar com uma alfabetização do jeito que eu sempre sonhei trabalhar. Eu trabalhei com a alfabetização da maneira que eu sempre quis trabalhar, de maneira lúdica, de maneira significativa, atendendo às necessidades de cada indivíduo, todos num grupo, mas cada um sendo atendido na sua particularidade. Foi muito bacana, eu fui muito feliz nessa escola. Adoro. Carla, dentro do que você me falou, me surgiu uma curiosidade. Por exemplo, dentro de uma sala de aula, tem mais de uma criança PCD. Uhum. Como desenvolver, ou é aconselhado de que cada criança esteja numa turma sendo acompanhada por esse profissional, psicopedagogo ou um psicólogo? Qual é a melhor estratégia também para a gente poder trazer esse conhecimento para diretoras e outras pessoas que estão assistindo o programa? Entendi. Vai depender da necessidade educativa que a pessoa tenha. Se a pessoa tem uma necessidade mais agravada, onde precisa ser assistido o tempo inteiro, ou se tem uma necessidade mais leve, que é de adaptação do conteúdo, que é um trabalho que eu faço bastante em escolas, as escolas me procuram bastante para esse fim, que é quando a gente faz a adaptação da prova, do teste, né, da avaliação ou das apostilas, dos livros, para que a criança tenha o máximo de autonomia que ela possa. Então, a quantidade de pessoas dentro da sala de aula vai depender da gravidade, da necessidade educativa da pessoa. Então, Carla, agora a gente vai entrar numa nova fase do programa em que as pessoas de casa vão poder participar junto conosco, porque a gente libera dentro do Instagram uma caixinha de pergunta e eles têm perguntas para fazer para você. E a gente vai acompanhar aqui no nosso telão também. Como saber se meu filho tem TDAH? Então, em clínica psicopedagógica, a gente tem um questionário para a gente verificar o comportamento da criança, a gente pede um relatório da escola, porque geralmente as professoras verificam, né, ou uma desatenção acentuada ou uma hiperatividade em sala de aula. O médico também pode fazer esse tipo de questionário para verificar, então vários profissionais podem vir a direcionar e verificar o TDAH. Então é todo um conglomerado, né? São os pais, a instituição onde a criança estuda, para que você possa filtrar e chegar dentro desse diagnóstico, correto? Sim, porque é um comportamento, você tem que verificar a hiperatividade da pessoa, né? O H de hiperatividade, você tem que verificar a atenção, são pessoas que são... Porque, do contrário do que se pensa, o TDAH ele também acontece com pessoas que
não é que não fica com um pensamento vazio, com a cabeça no mundo da lua, mas que ficam com muitos pensamentos, como se fosse num computador, abrindo muitas janelas ao mesmo tempo e fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Então, esse é o TDAH. É aquela pessoa que faz muita coisa ao mesmo tempo, que a mente pensa muitas coisas ao mesmo tempo. E vem a hiperatividade também. Próxima pergunta, Viviane Borges. Qual é o campo de atuação do psicopedagogo nas escolas? Então, nas escolas, vai trabalhar com a adaptação de conteúdo programático. Então, eu tenho um indivíduo que tem uma determinada dificuldade, um determinado transtorno. Esse indivíduo não faz uso do livro didático. Como que a gente vai fazer para que ele tenha o conteúdo? Que tipo de conteúdo ele vai ter? Né? Então, o psicopedagogo ele vai saber analisar essa pessoa enquanto aprendente, até que ponto, o que seria interessante trabalhar com ele para que ele possa aprender as abordagens e o conteúdo e aí fazer um plano individualizado de ensino. Qual o principal desafio da psicopedagogia dos dias atuais? O principal desafio é um desafio político, é a inclusão da psicopedagogia, né, para que os planos de saúde possam dar um reembolso para as famílias das suas terapias, né, que a terapia psicopedagógica ela não entra no plano de saúde e há uma necessidade muito grande, né, que isso possa vir a acontecer. Eu torço para que isso aconteça o mais rápido possível. E é isso, e uma formação de um conselho regional psicopedagógico que a gente ainda não tem no Brasil. Encerramos aqui as nossas perguntas. Pelo menos a sua participação ela é muito importante junto conosco. Carla, agora eu quero compartilhar com você um vídeo e eu quero que você também fale pra gente que momento foi desse vídeo, tá bom? Vamos lá. Diga para nós, Carla. Esse foi o dia do lançamento do Manejo Clínico, um livro de coautoria, né? E eu fiquei muito contente de ser convidada para participar desse projeto, porque o livro ele tem, né, cada especialista com seu olhar, falando sobre como é importante, né, a gente verificar o paciente, o aprendente como um todo, né? Como um ser cognoscente, como diz a psicopedagogia. Acho bem filosófico, bem pontual. Carla, eu quero agradecer a sua participação, mas eu não tenho como encerrar o programa sem que você deixe uma mensagem pro pessoal de casa, compartilhando sobre a importância de se dedicarem aos estudos e sobre a importância da psicopedagogia dentro da formação de caráter daquela criança também. Então, ali, dedicado a você. A mensagem que eu deixo sobre a psicopedagogia é que hoje em dia a gente precisa ter o entendimento que essa ciência precisa ter um conselho regional, precisa ser incluída no plano de saúde para que muitas famílias possam ter o trabalho psicopedagógico. Muitas famílias não têm como pagar pelas sessões psicopedagógicas. Eu tenho um volume muito grande de pessoas que têm dificuldades extremas educacionais e não conseguem um amparo do governo para poder fazer esse tipo de terapia. Não existe essa terapia no município, não existe essa terapia pública. Então, fica muito difícil dessas pessoas com as necessidades educativas especiais se desenvolverem enquanto estudantes, enquanto alunos. Eles ficam com um déficit muito grande e acabam evadindo da escola, e é muito triste. Carla, muito obrigado por ter compartilhado conosco todo o seu conhecimento. Apesar de tão pouco tempo, a gente conseguiu absorver bastante coisa e que você de casa também possa aprender ainda mais, principalmente sobre a importância da educação nos nossos dias atuais. Carla, mais uma vez, muito obrigado por tudo, pelo compartilhamento. Obrigada. Obrigado. Então, tchau, tchau.